só sente só. Ai, que loucura! Diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça, que hoje não será o seu resumo semanal da semana. Meu nome é Matheus Esperon, aqui comigo hoje Gustavo Angeles. Esperon, temos uma nova tradição e é assim que começam as coisas boas que se perpetuam por vários anos. Moleque, conta aí. Então, a gente acabou de definir uma tradição que começa a partir de agora, que o último programa do ano do Esperon que ouça será o troféu Regina Cagarras, todos os anos, e o primeiro do ano seguinte será o nosso resumo de assistidos da maratona de final de ano. Que coisa boa é a gente ter tempo para assistir tudo que a gente quer, afinal estamos trabalhando menos, e é por isso que é tão bom esse finalzinho de ano, ali a cena pós-créditos do ano, entre o Natal e o Réveillon, que a gente consegue assistir tudo que é possível, a gente tem tempo pra fazer tudo, e aí, no primeiro programa, a gente vai fazer o batidão de tudo que a gente assistiu, que o Esperão tem 30 mil coisas, eu tenho 30 mil coisas, a gente vai deixar as notícias para a semana que vem, e essa semana a gente vai fazer aqui, vai falar só do que a gente assistiu nesse finalzinho de ano, desde o Natal. Mas sobre trabalhar menos, fale por você, porque o que eu tô ordenhando dessa... Eu tô Hello Sunshine aqui com o Stranger Things, meu irmão, mas tá dando certo. Mas é isso. Então vamos pro acumulado. Mas, Gustavo, já vou quebrar a tradição aqui, porque tem duas notícias muito rápidas que eu preciso trazer. A primeira, Gustavo, por favor, o Gustavo Futuro, música apocalíptica, pode ser aquele lá da música clássica. Porque, Gustavo, o dia que temíamos, mas que sabíamos ser inevitável, finalmente chegou. Por quê? Andressa Urach anuncia que gravou conteúdo adulto com seu próprio filho. Abre aspas. O filho disse: mãe, um dia eu mamei em você. Hoje você vai mamar em mim. E Andressa responde: meu filho, um dia você tomou o meu leite. E agora eu vou beber o teu. Eu tive que trazer, cara, desculpa, não teve como. O que você acha disso? Sem comentários. Enfim, é isso. E a segunda notícia é muito rápida, e agora é só por uma utilidade pública, porque tá rolando muito do Grok, aquela inteligência artificial do Twitter, né, do X, lá do Elon Musk, que é um nazista lá sul-africano, que estão usando o Grok pra gerar fotos de biquíni de mulheres, né? As mulheres postam uma foto própria com roupa, tipo, eu na minha formatura. E aí vem um idiota e tipo, ei, Grok, bote ela num micro biquíni. E a a pior parte é que o Grok faz. E não tá rolando isso só com mulheres, tá rolando isso com adolescentes, com crianças, inclusive. Falando em Stranger Things, né? A atriz que faz a Holly, que é literalmente uma criança, estão fazendo coisa com ela também. Não é biquíni, mas estão botando caras esquisitos, fazendo montagens com ela, junto dela, não sei o quê. Uma merda, uma paróquia de merda. Então, só como utilidade pública, duas informações. Você desative no seu Twitter, se você ainda usa o Twitter, vá em configurações, privacidade e segurança, Grok e colaboradores de terceiros, desmarca tudo. Desmarca tudo, que em tese ele não pode usar mais as suas imagens, né? Alguém não pode usar suas imagens para gerar outras coisas. E o João Decenzi, que é um advogado bem... Ele sempre aparece aí no Twitter, né? Advogado especializado em direito digital. Ele lembrou que o STF decidiu em junho de 2025 que o Twitter é responsável pelas montagens que o Grok faz. E aí, abre aspas, nesse sentido, mulheres que têm nudes geradas de forma artificial podem, pela nova tese do STF, recurso artigo jacaré, lá lembra do Huawei de Petrópolis? Sim. O artigo jacaré do Código Penal, podem processar diretamente a rede social e não necessariamente tem que se valer de processo de quebra de sigilo e burocracia. Ou seja, se isso acontecer com você, primeiramente sinto muito, mas lembre-se que você pode processar o Twitter diretamente, procure um advogado, uma advogada especializada em direito digital e corra atrás disso, porque... Puta que pariu, não pode ficar desse jeito. Já que você trouxe essas rapidinhas, dá pra gente falar que nessa madrugada da nossa gravação aqui amanhã, começou o bombardeio estadunidense à Venezuela, um flagrante crime de guerra, uma agressão de uma nação contra a outra. E semana que vem a gente traz os desdobramentos disso, porque foi agora. Tá acontecendo agora. Agora tá rolando, então não tem como a gente falar muito, mas uns programas atrás aí a gente trouxe o panorama geral, trouxe um pouco das motivações dos Estados Unidos, é porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, é por isso que os Estados Unidos têm interesse em tirar o Maduro do poder. Parece que conseguiram, parece que sequestraram o Maduro. Vamos ver a reação aí da comunidade internacional. Eu imagino, Esperão, eu tenho certeza de que a ação vai ser
Igual certeza. foi contra a Rússia, vai ter uma repúdio, né? reação tão forte, um repúdio tão forte quanto teve contra a Rússia. Dona União Europeia certamente vai fazer a mesma coisa, FIFA vai fazer a mesma coisa que fez contra a Rússia, o Comitê Olímpico Internacional vai fazer a mesma coisa que fez contra a Rússia. Eu tenho certeza que vai ser igualzinho, porque não é de injustiça que esse mundo é feito, né? Não, eu aposto que a galera aqui no Brasil, especialmente o pessoal mesmo de direita, eles vão Sim. entender que é uma situação escrota pra caralho. Então, É. literalmente um vizinho nosso sendo atacado por outro país aqui na nossa porta, né? Nosso quintal. É. Então, Não. ninguém vai ser a favor disso, porque as pessoas entendem que existem duas verdades que não são excludentes. Você pode ser contra o Maduro, contra o regime dele, e você pode ser contra um ato de guerra, né? As pessoas vão entender isso com certeza, né? Não, e foram a favor da Ucrânia, proteger a Ucrânia. Exato. Agora eu quero ver botar a bandeirinha da Venezuela, que tá sofrendo uma agressão completamente despropositada. É isso. Semana que vem a gente traz mais informações sobre isso também. E lembrando que a gente tem o timecode na descrição. Se quiser pular alguma sessão aqui, que a gente vai falar de filme pra caramba, de coisa pra caramba. Quiser pular alguma parte, a gente entrar em spoiler sobre alguma coisa que você não viu ainda, não tem problema. Mas, Gustavo, vale sempre o aviso. Às vezes aqui, temas inesperados levam a gente por caminhos inesquecíveis. Então, se você pular um tema, pode ser que você perca algo que vai mudar a sua vida. Pois é, mas se quiser pular, tem os números aí na descrição do episódio, só tocar que você vai ser teleportado magicamente pra sessão que você quiser. Lembrando também de você dar uma notinha pro nosso podcast, vamos começar o ano dando notinha aí pro nosso podcast, um joinha, uma estrelinha, quer dizer, uma estrelinha não, 5 estrelinhas, por favor. Senão nem avalia, joga só na parede. Não sei como é no seu aplicativo, mas ajuda a gente aí, para agora rapidinho mesmo, vê se você já avaliou. E lembrando que o senhor Carlos do Spotify entrou em contato com a gente, falou que é importante que você que está ouvindo, você que ouve a gente pelo Spotify, siga a gente no Spotify, confere se você já tá seguindo, que isso é muito importante. Se você não ouve pelo Spotify, Vai lá. é de graça, entra no Spotify, segue a gente lá também, ninguém vai ficar sabendo, só Vai, entre a gente, vai só beleza? ajudar. Vai só ajudar. E aí, pra nossa caravana do Spotify, dos comentários, galera que comentou no último episódio, um abraço pra Jojo, que não é a nossa Jojo, ela tá na lista também, Guilherme Aroeira, Luísa Santana. Cara, eu adoro o Santana quando tem esse... Apóstrofe. Eu acho muito chique. Muito chique. Eu não tenho nenhum exemplo aqui. Tá com muito dinheiro aí, Luísa. Com né? certeza, a Luísa, meu irmão, Pix, Luísa, pode fazer o Pix. Bruno Ajona, Rafaela Rico, André Medeiros, Felipe Soares, Anderson Medina e surfista, Jona Cardoso, Thaís Martins, Ana Carol, lá do nosso grupo da vizinhança, Roberto Sampaio, Juliana Gonçalves, Jorge Silva, Bianca Lira e Matheus França, que disse que assistirá a qualquer série que a gente fizer, porque é bom demais. Vai acontecer. Minto, eu falei tudo errado. Ele vai assistir a qualquer série que a gente fizer, o série em série. É isso. E mandar um salve pro Yusley Martins, que pediu um salve no Instagram. Então, um salve pro abraço. Yusley Martins. Vamos lá, Gustavo. Vou começar aqui puxando o nosso acumulado. Vamos lá. Com a Anaconda, porque eu estava sob embargo na semana passada. Por um dia, não pude falar da Anaconda. Então, vou falar... Anaconda don't. Exatamente. Anaconda don't. Vou falar rapidinho sobre o filme. É um grande rolê aleatório, né? O Paul Rudd, o Jack Black e Selton Mello no mesmo filme, né? Uma loucura, uma coisa maravilhosa. Mas, pô, cara, muito bom. Assim, eu acho que ele, como eu imaginava, ele vem bem naquela esteira dos novos Jumanji, de aquele humor mais maluco, mais sem noção às vezes e tal. Cara, me diverti pra caralho, ri muito no cinema. Inclusive, fui ver sobre um leve efeito de alface. Foi uma delícia, cara. Eu recomendo muito. O Selton Mello está sensacional. E eu tô achando muito legal que a repercussão sobre ele lá fora tá super positiva. Tipo, tem jornal lá fora, meios de imprensa e tal, falando que ele é o destaque do filme, que ele rouba todas as cenas e tal, mesmo estando com o Jack Black, com o Paul Rudd, que ele não se acanhou, não ficou amedrontado ali. Muito foda. Posso falar aqui? É um spoiler, mas, pô... Juro que não vai ter problema pra quem não assistiu ainda. Eu tenho aqui o tempo de tela dele. Perfeito. Acho que agora vale. Agora acho que vale. Quem não quiser saber, descrição, pula e vai pra próxima. Se você pular agora, se você tocar de pular 10 segundos 2 vezes, você sai dessa parte. Ele tem 44 minutos de tela. Eu achei muito bom. É bom, o filme tá tem bom. 1 hora e pouco, tipo 1 hora e 40, por aí. Ele ficou bastante tempo até. Achei bom. É o tipo de personagem que tem que morrer, né? Não tem muito como. Não tem como. É engraçado que eu tô vendo várias entrevistas dele e dos caras, ele falando que, pô, foi super bem recebido pelos caras do set. Eles são muito legais. Eles são grandes atores, tudo aquilo que já sabemos, mas assim, não interessa só isso. Interessa se as pessoas são legais e eles são muito maneiros. Generosos, queridos, boa onda, improvisando, me abraçaram. Gente, o dia que saiu a indicação, nós tivemos 3 indicações ao Oscar, não foi pouca coisa. O dia que a gente foi indicado para 3 indicações ao Oscar, eu tava filmando no estúdio com eles. E o estúdio todo, tipo assim, veio, aplaudiu, e tipo assim, parabéns. E eles falaram assim, você tá ligado que você é o único desse estúdio indicado ao Oscar? O Jack Black nunca foi indicado ao Oscar, nem o Paul Rudd, nem o Tom Gormica, nem aqueles produtores. Então, por um momento, um dia naquele set, eu fui, tipo assim, a pessoa mais importante. E eles estavam assim, que isso, cara, 3 indicações, incrível.
Não, inclusive, durante as gravações, ele falou que ele botou lá a galera pra assistir, ele fez uma sessão do filme pra galera ver e maneiro, tal, aí a galera adorou maneiro. e tal. Muito maneiro, cara. Então, pô, um sólido 4 de 5. Tá eu acho que ainda tá nos cinemas, porque estreou no finalzinho de dezembro. Mas enfim, assista quando der, Anaconda, muito legal. Cara, falando em Brasil, vou trazer aqui uma produção brasileira chamada Alta Fidelidade, que é uma série dirigida pelo Pedro Asberg. Pra quem consome cinema de futebol, é um cara bem conhecido. Ele dirigiu o documentário da Netflix sobre o incêndio no Ninho, que eu mencionei aqui já. Dirigiu vários outros documentários, um deles se chama Geraldinos, sobre as figuras que iam na geral do Maracanã e foram excluídas do estádio. Quero muito ver, tá no YouTube, pra quem quiser ver, só procurar Geraldinos. E aí eu tava escrevendo isso e minha internet caiu simplesmente pra não voltar. Então eu não consegui terminar de ver. Mas pelo que deu pra ver do Alta Fidelidade, é uma série que cada episódio conta sobre uma torcida. Sobre como uma torcida acompanha o seu time cada episódio é de uma torcida e fala tipo Flamengo, River Plate, Juventus, Real Madrid e tal. Eu só assisti uma parte do episódio do Flamengo e pelo menos parece muito bom. É uma produção bem robusta, digamos assim. O do Flamengo acompanha o Fábio Justino, que é um cara que tem um projeto muito legal de levar ao Maracanã gente que não tem mais condição e traz essa discussão sobre o acesso ao estádio, que é fundamental para esse Flamengo do século XXI. E ainda tem a participação do podcast Fé na Mulambada, que é de dois grandes amigos meus, o Leandro e o Juan. Depois eu termino o episódio do Flamengo, eu devo ver os outros para trazer mais aqui, mas recomendo, tá no Globoplay, Alta Fidelidade. Pô, maneiro. Não tinha nem ouvido falar. Legal. É antigo? De Não, que ano? tá lançando agora. Ontem, sexta-feira, foi ao ar no Sport TV o episódio do Flamengo, e aí em seguida entrou no Globoplay, e aí vão lançar outros episódios aí. Ah, maneiro. Falando em Flamengo, só que nada a ver, eu vi o filme do momento, coreano, o filme coreano do momento da Netflix. Peraí, tem uma moto passando aqui. Falando em Flamengo, só que completamente nada a ver, tem um... Porra, filho da puta. Eu vi o filme coreano do momento da Netflix, que não tá mais no momento, mas quando eu vi ele era o filme do momento, que é o A Grande Inundação. Que é, cara, é um filme muito doido, porque a sinopse dele, eu vou falar só a sinopse oficial, né? Caiu no Regina Cagarras, né? Caiu, tava lá, foi no troféu de momento mais puta que pariu, o que tá acontecendo? Exato. E encaixa muito nisso, porque é uma mulher que ela vive no terceiro andar ali do seu apartamento na Coreia. O meu? E aí, o seu Jorge. Ah, tá. E aí, ela acorda um dia e a água tá tipo, tá chovendo pra cacete, e a água tá tipo no terceiro andar, quase no terceiro andar dela, assim, tá inundando, e aí, meu Deus, tem que subir, o que tá acontecendo? E você entende ali que ela é meio que uma cientista muito importante, tem algo mais acontecendo de fundo, e aí vem uma onda gigante no meio da cidade, você fica assim, caralho, que porra é essa de onda gigante? Aí tem que ver o filme, porque o resto é spoiler. Porra, a gente vive num mundo em que tanta série poderia ser filme, especialmente as da Marvel, por exemplo, que assim, não tem conteúdo pra ser uma série, poderia ser um filme de 2 horas tranquilamente. Esse filme poderia ser uma série, porque ele tem muita coisa pra abordar, né? Tem uma parte ali de ficção científica que é muito interessante a ideia, só que o filme, além de ser só um filme, ele tem 1h30, é muito rápido, então fica tudo muito corrido, não recomendo, eu dou um 2 de 5, porque fica muito mal explicado algumas coisas, fica muito, como eu falei, fica muito corrido e tal, mas pra quem gosta desses filmes, tipo assim, meu Deus, tem algo muito esquisito acontecendo, vamos descobrir o que é, aí vale assistir. Então A Grande Inundação tá na Netflix. E se você chegou até aqui, o que a pessoa comenta no Spotify, Gustavo? Comenta Olá, Noé. Por quê? Pô, você falou da inundação agora. Excelente. Então você chegou até aqui, comenta no Spotify Olá, Noé. Noé é N-O-W-H-E-Y. Eu vi um documentário Tá também cheio de criança agora com o nome Noah, né? É muito comum. Noah, Gael. Cara, o nome mais registrado no Brasil em 2025 foi Ravi, cara. Doideira, né? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? É quase uma massa, né? E aí, falando em Netflix, eu vi um documentário sobre alguém que eu sei que o Gustavo gosta muito, e que muita gente gosta muito, que é o Ed Murphy. Saiu um documentário sobre o Ed Murphy chamado Eu, Eddie. Como eu imaginava, né, pelo biografado ainda tá vivo, envolvido na produção, é mais um documentário super sanitizado, que se preocupa muito mais em bater palma pra ele do que realmente aprofundar os altos e baixos da trajetória, entrar em alguns podres e tal. E por mais que, algo que eu descobri no documentário, né, que o Ed Murphy nunca se envolveu com bebida, com droga, ele realmente não curte e tal. E tem uma gestão de carreira também muito inteligente ali, né, em tom de elogio. Eu duvido que não tinha nada de negativo, assim, pra abordar sobre a vida dele. Inclusive, ele teve algo que eu não sabia. Ele teve 10 filhos com 5 mulheres diferentes. Assim, caraca.
algum drama aí vai ter que ter, tá ligado? Impossível. Mas eu ainda recomendo porque é interessante você entender um pouco mais sobre como o Ed Murphy pensa, não só sobre si mesmo e a própria carreira, mas ele entra muito num assunto que pra mim deveria inclusive ser o foco do documentário, que é como ele acabou abrindo muitas portas pra outros atores e comediantes negros em Hollywood, que até o estrelato dele era tipo, eles falam isso no documentário, né? Era muito comum ser um por vez. É um negro por vez e acabou. Antes dele era o Richard Pryor e tal. E quando ele chegou, ele abriu portas e teve mais gente aparecendo ali junto com ele e tal. Então isso é muito legal. Maneiro. Então eu não inova, mas eu acho que pra quem é fã do Ed Murphy, acho que vale assistir sim. Eu dou um 3 de 5. O nome é Eu, Ed, na Netflix. E ainda na pegada de fim de ano, a Thames e eu aqui, a gente fez a nossa tradição natalina de rever o filme O Amor Não Tira Férias, que é a Nancy Meyers no Prime dela, que é o filme com a Cameron Diaz, a Kate Winslet, o Jude Law e o Jack Black. Eu acho o Jack Black muito aleatório nesse elenco. Eu gosto dele, mas é tipo bem assim, aleatório mesmo. É muito aleatório, né? Hoje em dia, olhar pra trás e ver que ele fez isso é porque naquela não época faz sentido nenhum. Ele até metia umas comédiazinhas românticas aqui e ali. Ele participou, inclusive, do homônimo do que você comentou, do Alta Fidelidade, que ele ficou com o John Cusack e tal. Ele tá no filme, ele tá naquele O Amor é Cego, que hoje em dia é um filme extremamente cancelado, tipo, inacreditável. Mas ele fazia essas comédiazinhas românticas na época. Cara, é uma merda, né? Tipo, olha esta pessoa gorda e imensa, ela também merece ser amada, seu merda. Será que esta baleia merece amor? Esta rolha de poço. Tipo, caralho. Vai se fuder, cara. Muito bizarro, né? E O Amor Não Tira Férias é uma comédia romântica sobre... Cara, são 2 núcleos, né? A Cameron Diaz está nos Estados Unidos e o Jack Black também, vocês não se conhecem. Cara, são 2 núcleos que têm desilusões amorosas, a Cameron Diaz e a Kate Winslet, e aí elas meio que fazem um Airbnb, antes do Airbnb, que elas trocam de casa, e aí uma vai pro Reino Unido, a outra vai pros Estados Unidos, e lá cada uma conhece um novo amor, né? Que é o Jude Law. Inclusive, parabéns pro Jude Law, cara. Por tanto tempo, ele se manteve um careca extremamente bonito. E ele não fez implante, ele não tentou disfarçar. Era aquelas entradas ali do tamanho das entradas do Maracanã. E é isso aí mesmo, eu achei muito foda. Cara, quem nunca assistiu, recomendo muito. Eu diria pra deixar pra ver no final do ano, porque agora já passou essa vibe de fim de ano. Acho que foi muito legal pro fim de ano. Mas quem quiser assistir é O Amor Não Tira Férias, 10 de 10, tranquilamente. Grande filme de comédia romântica. Tá na Netflix, inclusive... O Amor Não Tira Férias é um caso de nome brasileiro muito melhor que o original. Porque muito melhor. Em inglês é The Holiday. As férias. Legal, bacana. Pô, o amor não tira férias. Tipo assim, você não escapa do amor. O amor vai te pegar em qualquer lugar. Foda. Exato. Muito bom. Cara, falando em Netflix e coisas que estão disponíveis por aí, eu ouvi uma parada, Esperão. Que eu sou muito fã. Pô, o Nerdcast de RPG, cara, eles lançaram um cowboy esse final de ano. E, pô, mano, é muito foda, né, cara? É uma realização muito foda. Eu tô a 5 minutos de terminar. 5 a 10 minutos de terminar. Cara, muito bom, assim. É uma produção muito foda. Eles conseguiram achar um esqueminha de fazer um jogo de RPG que também fica interessante pra ser ouvido. Muito interessante. E criam personagens e a dinâmica deles jogando é, pô, realmente muito engraçada. Eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer aí nesse novo sistema e nessa nova história que eles estão começando. Recomendo bastante, é longo, mas você vai ouvindo aí aos poucos e vai dar tudo certo. Não, é tipo, e cara, funciona tipo um audiodrama, assim, é muito legal isso. É um audiodrama divertido, porque ainda tem... Claro, hoje em dia, acho que desde do Cyberpunk pra frente, você sabe que eles roteirizam pra caralho, assim, tem muita coisa que é pensada, muita rolada de dado que não é tão legítima e tal, mas o que importa é mais a história mesmo. Exato, essa é a parada divertida. O lance não é fazer uma sessão de um simulador de RPG super, sabe? Não, esse é um audiodrama divertido. Ponto. É isso. Então acho que tá valendo. E... esqueci o que eu tava falando. Mas é muito legal também, tô ouvindo. A comunidade do Jovem Nerd é muito tóxica, assim, os caras já estão reclamando. Ai, porque tem o Almôndega, não sei o quê. Ai, porque não tem o fulano. Mas assim, ficou muito claro no episódio, porque o Tucano literalmente fala que tem outro grupo de RPG. Pois é. Então, obviamente, a história provavelmente vai sair um 2, não sei se ainda nesses próximas semanas, se no final do ano de novo. Vai sair um outro episódio que vai ter o outro grupo. Ele já falou que tem um Rex e tal, então deve ter o Jovem Nerd lá no outro e tal. Assim, gente, calma. Também, né? Mas enfim, muito divertido, recomendo muito. Quem nunca ouviu, vale a pena, cara, conhecer. O Jovem Nerd é um site que existe há muitos anos e tem um podcast que é o Nerdcast, né? Que existe há tempo pra caralho, pra quem não tá ligado. Um poste mijando no cachorro, né? A gente falando quem é o Jovem Nerd. Pois é. E aí eles lançam esses episódios de RPG, que é isso, é ele jogando uma partida de RPG, você viu Stranger Things? É aquilo. E aí, só que eles botam efeito sonoro, eles botam, enfim, eles dramatizam algumas coisas e tal. E é muito legal, né? Já teve do Idade Média, já teve de Cyberpunk. O melhor pra mim é o do Cthulhu, que é muito bom. É bom pra caralho, legitimamente muito bom. E agora eles estão fazendo, né? Acabou do Cthulhu, voltou pra Idade Média, encerrou a Idade Média, agora eles estão fazendo o Faroeste. Muito maneiro. Recomendo muito. E ainda falando em Jovem Nerd, eu assisti, Esperon, nesse final de ano, a própria Carne.
e aí? Eu aluguei na Amazon Prime, agora está disponível para aluguel e compra nas plataformas. Eu falei, cara, quero dar uma moral, quero ver, entender. Que é o filme de terror do Jovem Nerd, pra quem não tá ligado. É o tipo filme É, que eles exatamente. fizeram. A gente falou aqui um tempo atrás, aquele filme que se passa na Guerra do Paraguai. E conta com os soldados desertores que entram numa casa, coisas estranhas acontecem, filme de terror acontece. Cara, assim, primeiro eu mantenho a minha opinião que eu falei sem ter visto o filme, Excelente. que é uma realização muito foda. Sim. Realmente parece um filme, não é um trabalho de faculdade, não parece um trabalho mega independente e tal. Não é fácil de se fazer isso, cara. Realmente é uma grande vitória pro Jovem Nerd, uma grande vitória pra produção de conteúdo independente no Brasil, uma grande vitória pro cinema brasileiro, eu acho. Eu realmente concordo com isso tudo que eu falei e mantenho agora assistindo o filme. Depois de ter visto aí a opinião de uma galera e tal, foi minha opinião e eu acho que realmente isso é um fato. Dito isso... Não, e assim, me incomodou um pouco. Ah, tá. Porra, o roteiro, eu acho que ele... É a parte mais fraca. Não, e ele podia ter sido um pouco mais... Não sei se ousado é a palavra, mas um pouco mais apurado, porque, tipo... Pô, os personagens não parecem ser daquele tempo. A ambientação é muito boa... o figurino é muito bom, a caracterização dos personagens é muito boa, só que quando os caras vão abrir a boca, parece que é uma galera de hoje falando, pô, o Jorge Salmo com um puta sotaque carioca, como se fosse de hoje em dia, pô, isso dava pra ter se esforçado um pouquinho mais nisso, pra ver como é que era o sotaque da época, mordi um pouco e vou assoprar, mas assim, eu sei que é um pouco difícil fazer isso sem parecer que fique uma parada meio aquela novela O Quinto dos Infernos da Globo, sabe? Tipo, é fácil você buscar um sotaque antigo e virar uma coisa meio Globo Filmes. Caricato, né? Meio caricato. Mas eu acho que, nesse sentido, me tirou um pouco do filme. Mas assim, falando de uma perspectiva de alguém que tem pouquíssima referência de filmes de terror, eu achei bem legalzinho, assim, tipo, a história, pra onde o filme vai e tal. Acho que a ideia é ser um filme menos grandioso e meio que só fazer o filme, né? E isso eu acho que realmente é incrível. Então, dando nota aí, eu dou um 3 de 5, me entreteu bastante. Fica meus parabéns aí ao Jovem Nerd e todo seu império de produção cinematográfica. Pô, maneiro. Eu não sei se pagou, mas assim, eu sei que até quando saiu, por exemplo, pra VOD, né, que é o Video On Demand, pra comprar em casa, aluguel em casa, eu acho que na Apple tava, tipo, em terceiro lugar e tal. E, tipo, de novo, é uma produção pequenininha e tal, e tinham outros filmes de blockbuster e tal pra alugar e tal. Eu vi o Ian comemorando e tal. Então, pô, tomara que tenha ido bem, assim, tomara que eles façam mais filmes, cara. Eu acho super bem-vindo, assim, sabe? Ter mais uma produtora, mais gente trabalhando e tal. Eu acho válido. E a gente é fã dos caras também. Fazer o quê? É isso. E aí, falando sobre rosas, eu vi um filme chamado Os Roses, Até que a Morte os Separe. Cara, eu tava muito interessado nesse filme porque é uma comédia romântica. Eu gosto de comédia romântica. Acho que é um gênero, inclusive, que tá meio em baixa no cinema, né? Não tem saído tanto quanto saiu antigamente e tal. Não estou dizendo que não tem, mas tem saído menos. E principalmente porque o elenco, a dupla principal, é Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, né? E ainda tem o Andy Samberg e a... Kate McKinnon, se eu não me engano, do Caça-Fantasmas do elenco. Cara, é um remake de um filme antigo que tem. Inclusive, o título antigo em português era muito melhor, que se eu não me engano era Guerra dos Rosa, porque o sobrenome deles no filme é Rosa. E a gente, faz todo... irado, mas traduzindo assim desse jeito hoje, né? Tudo bem. E a sinopse, a Olivia Colman e o Benedict Cumberbatch são um casal. A Olivia Colman é chefe de cozinha, mas ela é super... não tem muita confiança, não trabalhou com muita coisa grande e tal, mas ela é muito talentosa, e o Benedict Cumberbatch, ele é um arquiteto. E aí no começo do filme, ele é o ganha-pão da casa, né, ela fica em casa com as crianças, com os filhos e tal, mas aí dá uma treta, ele se fode no trabalho, é demitido, ela acaba conseguindo um destaque ali no meio culinário e tal, então inverte, e aí começa uma treta deles, né, o amor deles vai sendo posto à prova ali, porque um tem inveja do outro, aí eles começam a implicar com o outro, são duas pessoas muito teimosas, muito difíceis e tal. Cara, é engraçado porque, assim, eu acho que esse filme pra ser uma comédia romântica, mas eu acho que, às vezes, o que os personagens fazem, eles perdem um pouco a noção. E eu fico assim, gente, acho que vocês estão se passando um pouco. Inclusive, o final do filme... Não vou dar spoiler, tá, galera? Tá. O final do filme talvez seja o final de filme mais insano que eu vi em 2025. Você quer saber? Aí eu entro spoiler. Quer saber? Cara... Eles estão brigando. Você que não quer o spoiler e tal, vai no timecode. Então, dá uma acelerada aí. Eu acho que eu vou censurar. Vai censurar? É porque é um filme que eu não recomendo também. Então tá bom, foda-se. Deixa quem quiser pula. Deu bastante tempo agora, galera, ó. Eles estão lá, eles brigam o filme todo, tal, não sei o quê. Aí no final eles estão brigando. Aí entra um pouco do que eu falei deles perderam a noção, porque
A Olivia Colman puxa uma arma e começa a atirar nele. Eu fico assim, caralho. Tipo, eles já estão tentando se divorciar, eles já estão em processo de divórcio, e um tá dificultando pro outro e tal. E ela começa a atirar nele e tal. E eles estão brigando pela casa, correndo pela casa, não sei o quê, falando verdades, não sei o quê. Aí tem uma hora que o Benedict Cumberbatch, ela tem um fogão super, tipo, vintage, que é o fogão da Julia Child, não sei o quê. Aí ele começa a bater no fogão pra quebrar, ela atira nele, não sei o quê. Aí no finalzinho, eles meio que se reconciliam. É meio forçadinho. Ela atira nele, na direção dele. É, atira na direção dele, atira pra tá. matar, é doideira. Só que ela não tem treinamento nenhum com arma, então não acerta, mas enfim. E aí no finalzinho, eles se reconciliam ali, acho que um falou alguma, eu não lembro o que é, mas um falou alguma coisa pro outro, eles, verdade, verdade, vamos parar de brigar. É meio do nada, assim, mas enfim, críticas. E aí eles se abraçam e tal, e aí eles falam alguma parada, tipo assim, a partir de agora nada vai separar a gente. Só que aí mostra que quando o Benedict Cumberbatch ficou batendo no fogão dela pra quebrar, ele rompeu a mangueira do gás. Meu Deus. E tem gás saindo. E aí quando eles falam, alguma coisa assim, alguma frase pra dar essa brincadeira, né? Tipo, agora nada vai nos separar. A tela fica branca, o filme acaba, porque dá a entender que a casa explodiu e eles morreram. Que isso? Caralho. Tipo assim, caralho. E aí eu falei assim, não é possível. Aí eu fui dar uma olhada na Wikipédia, no plot do filme original, né, no antigo. O casal também morre no antigo, só que eles não se reconciliam no final, assim, eles só morrem e tal. Enfim, doideira, cara. Em maluquice, eu dou um 3 de 5. Eu não gostei muito, não. Hoje, pra quem quiser assistir, tá na Disney Plus, Hoje Roses. Procura aí o que você acha. Cara, mas assim, tudo que eu queria na minha vida era ser stay-home husband, tá ligado? Minha mulher sair pra trabalhar, cara, e eu cuidar da casa, cuidar dos filhos. Pô, melhor vida possível. Pois é. Não que seja uma vida fácil. Eu estou falando que é uma vida... Não, você não tem que lidar com o escritório, não tem que lidar com o chefe. Eu também, porra... minha esposa agora tá trabalhando, tá ganhando 50 mil por mês. Tranquilo. Fico em casa de boa. Deixa comigo. Aqui em casa vai acontecer porque a Bianca será a melhor professora de universidade da história desse país. Amém. É isso. Cara, e aí, trazendo só um outro filme aleatório aqui também que eu assisti, eu vi um filme chamado Code 3, né, Código 3 em tradução livre, porque não veio pro Brasil. Cara, ele é um dos maiores golpes de 2025. Pra mim, ele só perde pro Amores Materialistas, né, que a gente até comentou no Troféu Regina Kagash, que prometeu que ia ser uma comédia romântica e não foi porra nenhuma. Por que eu assisti esse filme? Porque ele tem o Rainn Wilson, que é o Dwight do The Office. Ele é o protagonista. Só nisso eu falei assim, beleza, tô dentro. Tem o Lil Rel Howery também, que de nome ninguém conhece, mas se você ver uma foto... Ele, se eu não me engano, é o cara que aparece no final do Corra. Que aparece na viatura pra ajudar ele e tal. É o cara do final do Corra. Cara, e aí, o contexto é... Eu vi alguns tweets elogiando esse filme e tal, porque ele seria uma comédia com ação sobre o Rainn Wilson e o Lil Rel... É muito difícil falando dele. O Rainn Wilson e o outro cara... Eles fazem... Eles fazem... Então, o Rainn Wilson e o... Eles fazem dois paramédicos, né? A galera que trabalha em ambulância, atendendo os casos e tal. E o Rainn Wilson, ele tá no último dia dele de plantão, porque dá a entender ali no filme que ele vai se demitir e tal, não sei o quê. E aí você acompanha o último plantão deles. Eu fui assistindo achando que ia ser uma comédia super divertida, sobre, né, o turno deles pra lá de Bagdá, muitas coisas acontecendo. Cara, só que na verdade é uma dramédia meio deprê, com muitas críticas sociais sobre a desvalorização dos socorristas, que assim, é um tema super válido, só que não era o que eu esperava, e eu acho que não é o que o filme se vende, até no trailer e tal. Então assim, eu dou um 3 de 5, não entendi porra nenhuma, assim, do que aconteceu, mas eu dou um 3 de 5, não é um filme assim, se esse filme aparecer pra você, só sabe que não é um filme pra rir, se divertir, tem momentos engraçados, tem momentos legais e tal, mas tem uns momentos muito esquisitos, assim, que tem umas quebras de quarta parede, e aí o Wilson começa assim, eu sou o cara que vai te salvar quando você estiver engasgando, super sério, e aí tipo uma montagem de várias coisas, e coisa pegando fogo, e ele andando assim, nós estamos na linha de frente, e vocês não valorizam a gente, eu assim, uou, cara! Calma aí, Dwight, eu só queria ver uma comédia, cara. Eu nem sou americano, tá ligado? Mas é isso. Code 3, né? Código 3, tá nos seus Puloflix por aí. Cara, falando sobre estar por aí, eu vou falar de algo que não está por aí, que chegou aos streamings, um dos filmes aí que certamente estará nessa temporada de prêmios, mas que eu não gostei, que é o Uma Batalha Após a Outra. Tamo junto. Saiu na HBO Max. Ai, cara, eu achei bobinho, achei tão bobinho. Eu achei que é um filme. Tipo, sabe qual é? Tipo assim, definitivamente é um filme. Tipo, a cena final é maneira, mas assim, eu acho que ele se vende como uma parada... né, dos carros, né? Muito legal, Mas assim, tipo, até chegar nisso eu achei meio chato. Tô contigo. Tipo assim, porra... A sequência, tipo, tem coisas legais, mas assim... tem momentos bons. Tem momentos bons, mas como história pra mim não se sustenta e como mensagem ainda menos, assim. Pra mim é claramente a imagem de um estadunidense que acabou de descobrir o que poderia ser uma revolução, sabe?
É muito bobo. Eu acho que é meio em cima do muro a mensagem também, em cima sabe? do É meio que assim, muro. os dois lados são esquisitos. É, Tipo, pois não, cara, é. na verdade não. Não é. E é assim, tipo... Porra, a forma como eles colocam uma mulher negra sendo esse personagem dúbio, sabe? É. E o Leonardo DiCaprio, ai, nossa, ele é tão bobinho, ele é tão desastrado. E no final, aquela cena dele aprendendo a usar o iPhone, meio que fora da entre aspas, guerra, e a filha indo pra batalha. Isso eu achei de uma bobeira, de uma profundidade de um pire, sabe? Isso me incomodou um pouco, mas... Enfim, é um filme. Tá lá. Dá nota aí. 3 de 5. E olha lá. Mas assim, e olha lá, exatamente. Não, eu tô contigo. Eu já falei sobre esse filme também, concordo 100%. Não entendi o hype, tem boas atuações, tá? Tem coisas legais, mas realmente não gostei e acontece. Você tinha falado de filmes brasileiros, né? E eu corrigi um erro que eu tava tendo até no ano passado, que eu vi, finalmente, Homem com H, que é a biografia do Ney Matogrosso. Você assistiu? Não, eu tenho que ver, cara. Que é estrelado pelo Jesuíta Barbosa. Eu não conhecia nada de Ney Matogrosso, sou ignorante. Óbvio, as músicas eu conheço, todo mundo conhece. Você que tá ouvindo Sim. assim, "Ih, não conheço Ney Matogrosso." Você já ouviu música dele, com certeza. Você sabe. Mas eu não conhecia nada da vida dele. Eu só sabia que ele era careca e gay, mas depois eu descobri que ele é bissexual. Então, assim, eu não sabia menos do que eu pensava. E aí o filme se passa ali, acho que nos anos 60, Quando eu era 70. pequeno, foi um choque muito grande na minha vida. Minha mãe adorava, né, Mato Grosso, então ela sempre botava pra ouvir. Quando eu descobri que era um homem cantando, foi um choque gigantesco na minha vida. E isso é legal, isso é abordado no filme e tal, ele tem essa voz, né, entre aspas, mais feminina, né, mais percebida assim como feminina e tal. E aí o filme se passa, né, ao longo de algumas décadas, mostrando ali a trajetória dele e tal. Cara, o Jesuíta Barbosa nesse filme, ele tá um monstro, assim, ele parece que ele encarnou... Claro que é o bizarro, Ney né? Mato Grosso não morreu, mas parece que ele encarnou o espírito do Ney Mato Grosso. É assustador, assim, é bizarro. Eu só queria que o filme tivesse fugido mais daquela fórmula batida de biografia musical, sabe? Sim. Fosse um pouco menos o filme do Queen, por exemplo, talvez um pouco mais Rocketman. Eu acho que até em alguns momentos ele ameaça fugir um pouco disso. Tem, por exemplo, o Cazuza tá no filme, e eu acho muito engraçado que todo filme que o Cazuza participa, que não é um filme dele porque eu não assisti, mas todos os outros filmes de artistas que o Cazuza aparece, ele é sempre o filho da puta. Eu acho isso muito Ele é engraçado, um cara. mimado do caralho. né? Ele era... Não, eu descobri nesse filme que ele era filho do, se eu não me engano, do dono da Som Livre. Tipo, nos anos 80. Tipo, a Som Livre, assim, é uma das maiores gravadoras de todos os tempos do Brasil nessa época. Então, assim, explica muita... Assim, não que ele não tenha talento, mas, assim, explica muita coisa também e tal. E aí, eu acho que o filme, ele foge um pouquinho dessa fórmula em alguns momentos, quando, assim... Spoiler, né, gente? O Cazuza morre. Não sei se é novidade pra alguém, mas ele morreu, né? E aí, quando o Cazuza morre, em vez de ser tipo assim, jesuíta, caralho, né? Ney, o Cazuza morreu, oh meu Deus. É uma coisa um pouco mais poética. Ele tá num palco, porque a última turnê do Cazuza, pelo que eu entendi, foi o Ney Mato Grosso que produziu a turnê. Então o Ney Mato Grosso vai no palco e apaga as luzes e tal, pra representar que o Cazuza morreu e tal. Então, isso eu achei maneiro. Mas o resto é muito aquele beabá de filme biográfico e tal. E eu acho também que podiam ter aprofundado um pouquinho mais o Ney Mato Grosso como pessoa. Eu senti que eu conheci mais ele como artista, mas não tanto ele como ser humano. Mas eu acho que as partes boas ainda são muito boas. De novo, a atuação do Jesuíta Barbosa é absurda. Então eu dou um sólido 4 de 5 pro filme Homem com H, tá na Netflix. Eu acho que super vale assistir, especialmente se você é um ignorante que nem eu, não conhece nada de Ney Mato Grosso. E aí depois você coloca o Tiny Desk dele, que é muito legal. Muito bom. Até hoje ele canta bizarramente bem, tipo, ele tá... Canta muito. Já envelheceu bastante, coisas da vida, mas a voz dele tá perfeita ainda, bizarro. Perfeito. Pô, a época de Secos e Molhados dele é muito boa, cara. Eles têm músicas muito fodas, assim, daquela época. Não, e ele pintava a cara antes do Kiss, tá? Se duvidar, o Kiss que Exatamente. roubou essa porra dessa influência aí, porque ele veio antes. E o Ney Mato Grosso vai ser enredo ano que vem. Esse ano, caraca. Vai ser enredo do carnaval desse ano com a Imperatriz. A Imperatriz Leopoldinense que vai maneiro. fazer... Já tem até o samba dele por aí. Pô, legal. O que é maneiro também, Gustavo, é você que tá ouvindo lembrar de apoiar a gente lá na vizinhança do Esperon. A partir de Perfeito. R$5 por mês você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e você entra num grupo do WhatsApp exclusivo pra quem apoia, pra conversar diretamente comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade maravilhosa. Vai ser muito legal te receber. Se você puder, vai ser maneiro. Me manda um salve depois que você apoiar, que eu te mando o link pro grupo, catarse.me/Esperon, tem link aí na descrição. E aí, falando em apoiar com um dinheiro que não seria muito longo, seria um dinheiro curto, por assim dizer, eu vi 2 curtas que eu vou colocar aqui. Eu vi mais, mas vou falar de 2 aqui que eu assisti. Eu vi um curta chamado Snow Bear, em tradução, né, Urso Polar, basicamente, que é um curta do Aaron Blaise, que você pode não conhecer de nome, mas você com certeza conhece o trabalho dele, que ele é o diretor e animador do Irmão Urso, da Disney e tal, aquele filme clássico 2D e tal. E é um curta em 2D sobre um urso polar que tá solitário ali, né, com o gelo, né, derretendo e tal. E aí coisa acontece, não dá pra falar muito porque é um curta, tem 11 minutos, é tudo isso que eu posso falar.
Cara, muito legal, muito bonitinho, extremamente bem animado. Pelo que eu entendi, ele fez tudo sozinho, é tudo produção dele, assim, incrível, cara. E eu até botei no meu review do Letterboxd, né? Os filhos da puta que mataram a animação 2D no cinema deveriam ser censurados. Então, dou um 10 de 10, tranquilíssimo, 10 de 10. É só procurar no YouTube, é de graça no YouTube, não tem falas, então, irrelevante se tá em inglês ou não tem diálogo. Só procurar Snow Bear no YouTube. Ah, e um outro curta que eu assisti. Cara, eu cheguei nesse curta aleatoriamente, também é um curta de animação. Vi uma cena dele no Twitter, achei irado, fui procurar, que é o Vulvina, Queen of Ecstasy. Que seria tipo Vulvina, que é o nome próprio, a rainha do Ecstasy. Lembra aquela música? É puro Ecstasy. Barão Vermelho, Cazuza. Olha só, tudo se conecta. Olha só, Cara, é um curta de 8 minutos, é até mais curto do que o do Urso Polar, que eu falei. Ele conta a história de... tudo fica um pouco no ar, assim, propositalmente no ar, né, em tom de elogio. Pelo que eu entendi, é uma governante, talvez uma rainha ali, que ela começa a ficar meio aficionada pela morte, assim, né? Ela vê a morte chegando no começo do curta para levar acredito que seja o rei, com quem ela tava ali transando, porque é um curta mais de 18 anos. Não é a putaria louca, não é o propósito, mas, né, mostra coisas ali. Então, se você é menor de idade, não veja na sala com seus pais. E aí ela tá durante o ato ali, o cara morre, chega a morte pra buscar, né, E é muito legal, porque o curta, quando a morte chegou, eu falei assim, beleza, vai, sei lá, puxar a alma do cara, alguma coisa assim. Eles representam como uma pérola, como se fosse um diamante, assim, que ele tira da pessoa, uma pedra preciosa que ele pega e vai embora. A morte só até vestindo algumas pérolas e tal. Muito maneiro. E ela fica obcecada pela morte. E ela começa a querer atrair a morte. Como é que você atrai a morte? Com morte, né? Então, coisas vão acontecendo e tal. Digamos que ela fica apaixonada pela morte. E aí tem acho que é um romance com a morte melhor do que a Agatha o tempo todo, melhor do que o Thanos nos quadrinhos. Tem 8 minutos, então não vou falar mais do que isso. Bem legal. Também não tem falas, não tem diálogos, então dá pra assistir de boa. Esse não tá no YouTube, porque, né, tem algumas coisas pra maior de 18 anos ali. Mas se você procurar no Google, você acha um player chamado Katsuka, que é tipo um YouTube, e aí só procurar tudo que a gente tá falando aqui tá na descrição. Então se você procurar o nome, né, Vulvina, Queen of Ecstasy, você acha pra assistir. É uma animação muito foda, belíssima animação, e pelo que eu entendi, foi um projeto de fim de faculdade. Caraca! De quem fez, assim, acho que é na França e tal. Então muito legal, recomendo muito. Falando em animação, Esperon, eu assisti a primeira temporada e alguns episódios de Smiling Friends. Yes! Smiling Friends é uma animação do Adult Swim que tá na HBO Max, que você falou aqui um tempinho atrás, que tinha sido a terceira temporada. Eu ainda não cheguei na terceira temporada, eu assisti um pouquinho da primeira e a segunda, e, cara, realmente é muito bom. É muito bom. É muito doente, né? É muito doente, assim. Episódios curtinhos, assim. É uma história que começa em algum lugar e aí loucuras acontecem e depois termina no mesmo lugar. Só fala a sinopse, assim, por alto, pra quem não tá ligado. É uma agência de caridade que tem a função de fazer as pessoas sorrirem. Só que eles são obrigados a cumprir o trabalho deles, então eles têm que fazer a pessoa sorrir e só podem largar depois que chegar ao objetivo. E aí, coisas enlouquecidas acontecem. E assim, é muito louco, é muito aleatório, é muito sem noção, mas ao mesmo tempo eles falam de assuntos sérios. Eles têm um episódio que chega um concorrente, por exemplo, e é um episódio que eles falam sobre manipulação das massas, discursos falsos, fake news e tudo mais. O episódio de Natal fala sobre depressão, enfrentar os próprios demônios, vícios. Então, assim, no meio dessa loucura toda, eles conseguem trazer alguns assuntos ali mais sérios e gerar algumas reflexões no meio dessa loucura toda, que eu acho que acaba sendo uma forma de fazer nesse mundo que a gente vive hoje em dia. Sim. Então é realmente muito bom, eu vou seguir, vou terminar. Eu não lembro só qual é a temporada. E você viu o episódio que eles vão pro Brasil? Vi? Pô, maravilhoso. Não sai do aeroporto. É muito bom, cara. É maravilhoso. Muito bom. Qual nota você dá? No 10/10, sem medo de errar. Cara, falando em medo de errar, eu vi um filme chamado Sisu, Road to Revenge. Aqui falando em inglês, que também não tem, né, não veio pro Brasil. A Estrada para a Vingança. Exato, que é a sequência do Sisu, Sisu tá na descrição, mas só pra SISU, que é a sequência do Sisu de 2022, que o Sisu de 2022 é um filme de ação sobre um cara, um finlandês, durante a Segunda Guerra Mundial, né, a Finlândia foi ocupada pelos nazistas, né, também e tal, e aí ele é um minerador, e ele é um cara, já é meio que um senhorzinho ali, minerador, mas um senhorzinho meio, né, tu já vê que é um senhorzinho meio encorpado assim, e aí ele acha uma quantidade grande de ouro, e aí ele quer ir até o banco pra poder levar o ouro, só que no meio do caminho ele encontra nazistas, os nazistas começam a implicar com ele, querem roubar o ouro dele, e ele mata, o filme é ele matando o nazista o tempo todo, que nem um videogame, em tom de elogio. É isso, coisa boa. Sensacional. É bobo, é mentiroso, mas é isso. A proposta dele é essa e ele cumpriu muito bem. E aí fez muito sucesso, e saiu 2 agora, que é o Road to Revenge, que eu só acho que ficou meio esquisito, porque assim,
no primeiro filme, é ele contra nazistas. E tá super no contexto histórico, a Finlândia foi ocupada pelos nazistas e tal, não sei o quê. Agora é ele contra comunistas. Eu fiquei meio assim... Mas os comunistas, galera, eles meio que salvaram vocês, assim, né? De falar alemão, né? É meio foda isso, mas tudo bem. E aí, tirando isso, a história do segundo é que depois dos acontecimentos do primeiro, né, ele consegue... Pô, cara, assim, ele deposita o ouro. Ele tá no segundo filme, ele não morreu, tá ligado? Então, assim, ele tá com o dinheiro e tal. E aí, durante a ocupação... É o que o filme diz, tá? Durante a ocupação depois da guerra, os comunistas pegaram parte do território e tal. E a casa dele ficava naquele território. E a casa foi destruída e tal. E aí ele entra no território da União Soviética, né? Da Finlândia, mas da União Soviética. Ele pega as histórias de madeira da casa dele e ele quer levar embora porque ele quer reconstruir a casa dele em outro lugar agora, quer reconstruir a vida e tal. Só que no meio desse caminho, os comunistas, os soviéticos ficam sabendo disso e aí dão um backstory ali, né, dão um contexto de que a família dele foi assassinada pelo Stephen Lang, que é aquele do Avatar, o vilão do Avatar, né, de todos os Avatares, né, aquele cara mais velho do Avatar e tal. O Stephen Lang assassinou a família dele de forma brutal e tal. E aí, em resposta, o Sisu, né? O nome dele não é Sisu, mas o cara lá matou gente pra cacete e agora os soviéticos querem, né, que o Stephen Lang saia da prisão e mate o cara de novo. É videogame, galera, é videogame. E aí o Stephen Lang vai atrás dele e tal. E assim, cara, é muito doido, porque o primeiro filme, eu já achava o primeiro filme mentiroso. Esse, então, é uma loucura inacreditável, assim. Tem mortal com tanque de guerra... Tem uma lance das histórias de madeira que ele sozinho bota as histórias de madeira no caminhão depois que elas caem. Eu fico assim, amigo, impossível. Tipo, impossível. Sabe? Mas tudo bem, é a proposta. Eu diria que é como se os Looney Tunes dirigissem um filme de ação. E quem assistiu vai ver que tem muitos momentos do Looney Tunes, especialmente Coyote contra Papaléguas ali. Eu dou um 3.5 de 5, acho um filme legal pra quem gosta de filme de ação, pra desligar o cérebro e se divertir. Sisu, Road to Revenge, só havia seus pelo Flix, não tem nenhum lugar aqui no Brasil. O que tem aqui no Brasil é a série A Cadeira. Ah, boa! Que tá na HBO Max, você recomendou aqui um tempo atrás, eu comecei a assistir. Não, eu assisti talvez 2 episódios. Cara, eu não sei se é exatamente o meu tipo de humor, cara. É tipo assim... É um constrangimento um pouco além do que eu gosto, assim. Demora muito pra construir uma piada. Cada piada ele vai, porra... Quase minerando a piada ali, cara, e assim, eu não sei nem se eu consigo dizer que eu não gosto, mas me canso um pouco, assim, cada episódio eu termino exausto, mais pra frente talvez eu até curta, já teve algumas coisas assim de humor que eu não gostei numa primeira vista, e depois eu fui curtir, por exemplo... Arrested Development e Falha de Cultura, assim, a primeira vez que eu fui assistir, eu não gostei, não Falha de Cultura? Ou Choque de Cultura? Foi Choque de Cultura. Ah, tá. E o Falha de Cobertura também, os dois. Eu vi primeiro, assim, falei, cara, não gosto muito e tal, mas depois passei a curtir. Eu vou deixar um tempo aí pra marinar essa série, depois eu volto a assistir. Porque, tipo, de fato é uma produção boa, assim. Tem coisas muito boas, assim. Pô, a parada do... Eu vou dar um micro spoiler aqui, mas vou tentar falar em códigos. Mas o cara que vai atrás dele e a fuga... Tá ligado? É ridículo. Pô, isso é muito engraçado, viado. Isso é muito bom. Então, assim, tem momentos que realmente me interessaram, mas eu vou tentar seguir aí pra assistir até o final da temporada. Show. Beleza. O que eu assisti, porque eu vou ser muito sincero, não é meu tipo de filme, eu não gosto muito de drama dramático e tal, mas eu assisti porque já está cotadíssimo pro Oscar, inclusive essa é a indicação da Noruega, né, pra esse Oscar, que é o Valor Sentimental, que é o filme com Stellan Skarsgård, né, o patriarca da família Skarsgård, uma das famílias mais Nepo Baby do mundo, as finlandesas são Nepo Baby com talento, né, pra quem não tá ligado de nome, ele é o... Puta, mano. Ele é o barão lá dos Dois Dunas. Ele tá no Mamma Mia. É o pretendente mais desconhecido do Mamma Mia. Ele tá na Marvel também. Ele fazia aquele cientista dos filmes do Thor e tal. E também tem a Elle Fanning, né? Que ela tava esse ano naquele Predador Terras Selvagens e tal. E, cara, a sinopse, o Stellan Skarsgård, ele é um norueguês, né? No filme. Acho que é... Foda-se. Mas se passa na Noruega. E aí ele é um diretor de cinema, bem conceituado, né, muito famoso, tal, faz uns filmes mais cabeça e tal. E aí um dia ele volta pra Noruega pra tentar se reconciliar com as filhas. Ele tem 2 filhas que ele abandonou, assim, né, deixou com a mãe, foda-se, a mãe morre no comecinho do filme, né, ela já morre. E aí ele volta e ele fala pra filha, mais uma das filhas ali que é atriz, só que é atriz de teatro e tal, ele fala que ele quer fazer um filme baseado na história da mãe dele, que a mãe dele se suicidou quando ele era criança e tal, não sei o quê, e ele quer que a filha estrele,
Só que a filha, obviamente, né, tem muito ressentimento com o pai e tal. Ela fala, vai tomar no seu cu, não quero fazer porra nenhuma, vai se fuder. Não é desse jeito, mas ela recusa. E aí ele, tá bom, então vou buscar outra pessoa. E ele puxa a Elle Fanning, que no filme, né, não é a Elle Fanning, mas seria uma atriz muito famosa e tal. E ela chega pra fazer o filme com ele. E aí a filha que foi abordada fica meio, porra, que isso, né? Porque basicamente a personagem é meio que ela e tal. Então rola uma treta ali, uma questão de ego, uma questão de ressentimento e tal. E assim... Eu achei o filme muito bonito, acho que o grande mérito dele, eu acho, é mostrar que como a arte pode conectar e reconectar pessoas, tem uns temas interessantes, como, né, trauma geracional, depressão, arrependimento, acho que ele trabalha muito bem. As atuações são absurdas, os telas de Skarsgård, principalmente, ele tá em modo Prime ali, provavelmente ele não só vai ser indicado ao Oscar, grande chance dele ganhar o Oscar de melhor ator, é bem provável. Não sei se só iria como coadjuvante, como principal, né, eu acho que ele é coadjuvante, mas nunca se sabe essas porra desses prêmios. Mas assim... meio como a gente comentou a batalha após a outra, eu achei que ele é... tirando, obviamente, a atuação que é muito foda, ele é um filme. Tipo assim, definitivamente não há dúvidas de que ele é um filme, sabe? Não bateu muito comigo, achei que ele ia bater muito mais comigo, até porque eu tenho trauma de familiar pra caralho também, mas não bateu. Eu terminei de assistir e fiquei meio assim... Tá bom, legal, entendi, mas bacana. Mas eu acho que é muito um filme assim, caso a caso. A minha esposa, por exemplo, chorou o filme todo, adorou e tal, eu não curti tanto. Então, se você que tiver curiosidade de assistir, acho que vale assistir, né? Não tome aqui o que eu falei como, né, uma dissuasão pra você não assistir. Tá em alguns cinemas, eu dou 3.5 de 5, acho que é um filme legal e tal. Tá em alguns cinemas ainda, mas pô, tá passando um circuito muito pequeno. Então assim, vou falar isso porque muita gente, quando eu comentei que viu o filme, falou tipo, pô, na minha cidade não tá passando, na minha cidade tá passando. Já tá disponível por aí, galera. Então assim, se o filme não foi bem distribuído, não é culpa minha, mas as pessoas têm que assistir. Então, está por aí, valor sentimental, quem quiser assistir, acho que vale a pena assistir pra ver o que você acha. E um filme que eu assisti pra ver o que eu achava, porque, na verdade, eu fui achando que seria um ótimo, bom filme ruim, foi um filme chamado Primitive War, que em tradução livre seria Guerra Primitiva. Cara, simplesmente é um filme sobre soldados americanos no Vietnã, que aí uma equipe lá de boinas verdes some na selva do Vietnã, e eles são enviados pra localizar a equipe. Só que o que eles acham são dinossauros. Caraca. E foda-se. E é isso. Não tem uma explicação, mas dinossauros. Tiranossauro, pterossauro, velociraptor e tal. E aí, basicamente, é um filme sobre soldados do Vietnã lutando contra dinossauros. Foi meio de... Não chega a ser bem um terror, mas assim, entendeu? Um filme de suspense e tal, não sei o quê, de ação. E assim, só que aí eu fui ver achando que ia ser um ótimo, bom filme ruim. E na verdade é só um filme muito ruim mesmo, assim. Caraca. É muito... Aquilo que você falou, inclusive, da própria carne, a própria carne é muito melhor do que esse filme. Em termos de valor de produção e tal, direção, é muito melhor do que esse filme, por exemplo. Que é muito amador, assim. Os efeitos, tem até os momentos que estão legais, mas no geral é muito ruim. A direção, cara, é muito... Parece um projeto de faculdade, às vezes. É mal enquadrado em alguns momentos. É muito tosco, mas eu acho que às vezes tem momentos que é um tosco proposital. Tipo assim, tem uma hora que ele pega a perna de uma pessoa pra bater no dinossauro. É um tosco proposital. Mas tem uns outros momentinhos que você fica assim... Eu acho que eu não devia estar rindo dessa cena. Tipo, estou rindo, mas eu não devia estar rindo dessa cena. Não é a intenção. Inclusive, tem um ator nesse filme chamado Anthony Gruber. Ele, inclusive, ele estava uma época cotado para ser o jovem Han Solo, porque ele parece o Harrison Ford. Tem até um filme chamado A Incrível História de Adaline, aquele filme com a Blake Lively, que ela não envelhece e tal, que ele faz o Harrison Ford mais novo, ele estava muito cotado para isso e tal. Ele era um ator, a galera tava assim, pô, mas esse cara é muito bom, ele é muito promissor e tal. Ele tá nesse filme e eu fiquei com muita pena dele. Tipo, sem sacanagem, eu fiquei assim, ai, cara, coitado, que merda, sabe? Então, eu dou um 2.5 de 5, porque assim, ainda são soldados contra dinossauros, então isso sempre vai ter o seu valor. Quem quiser assistir, Primitive War, tá por aí nos seus Pulflix, não tem nenhum stream brasileiro. O que tem stream brasileiro é um reality show que é entretenimento puro, chamado Ilhados com a Sogra na Netflix. Nossa. Eu vi a 3ª temporada. É sensacional, um conteúdo lixo. Aí eu falo, galera, conteúdo lixo com carinho, tá? Tipo um Cheetos. Ultraprocessado, como a gente Exato. definiu aqui. Um Cheetos em formato de série delicioso. É um reality apresentado pela Fernanda Souza, a.k.a. Fernandinha. Ah, o Freud ia gostar tanto de assistir, Tanto, né, cara? Eu me sinto um pouco mal por ele. Ele ia se deliciar com essa série, porque qual é a dinâmica, né? Como o nome diz, Ilhados com a Sogra. Basicamente, os filhos, as mães e os seus cônjuges vão pra uma ilha, que eu acho que não é uma ilha porra nenhuma, mas tudo bem, é feito pra ser uma ilha. E aí, os filhos ficam num bunker confinados e os cônjuges e as sogras ficam convivendo numa área ali meio praieira e tal, não sei o quê. E aí, altas tretas, porque eles obviamente só selecionam gente que tem treta com a sogra, ou a sogra tem treta com a pessoa tem treta com a sogra e tal. E cara, é uma maravilha, é uma loucura, porque assim... Muito bom ver problema na família dos outros, né, cara? Exatamente. A gente se sente tão normal.
Minha família, nossa, cara, é um psicotécnico em forma de série muito bom. Porque, assim, os filhos e as filhas, principalmente, eles são extremamente bundas moles. Porque as sogras, no geral, o problema é com as sogras. As sogras são os problemas no geral. É sogra que queria, claramente, numa vibe meio Freud, como o Gustavo falou, queria casar com o próprio filho. Sim. É sogra que não aceita a gravidez da nora. É sogra que fala, inclusive, que a gravidez da nora foi o pior momento da vida dela. Eu fico assim... Aí eu fico assim, pensando assim, cara... Como é que você, filho de uma mãe que fala isso e outras atrocidades, você fica de boa ouvindo isso, assim, a minha sogra falou, a minha mãe falou pra minha esposa que a gravidez dela foi um arrependimento, que foi o pior momento da vida dela. Como é que eu ouço isso? Eu fico assim, poxa, que droga. Como é que eu não mando, com todo respeito, a minha mãe tomar no cu? E falo assim, cara, para com isso, você tá maluca? Você tá falando da minha esposa. Sabe, como é que eu não imponho o limite? E aí são uns tonhões de 30, 40 anos assim, e aí a minha mãe fica implicando com a minha esposa, e aí eu fico no meio sem ter o que fazer. Que droga. Vai tomar no cu, meu irmão. Porra. Mas é muito bom. É excelente. Então, eu dou um sólido 4 de 5. Se você tem uma família nessa temporada que é loucura pura, a garota é uma filha da puta, enfim. O garoto humilhando. Enfim. Muito bom. Recomendo. Ilhados com a Sogra. Tá na Netflix. E aí, trazendo aqui mais 2 curtas que eu assisti, pra fechar os curtas. Eu comecei 2026, Gustavo, querendo ser mais corajoso. Tal como Coragem com Covarde. Então, eu finalmente juntei coragem e eu vi um curta que eu tenho medo de ver há literalmente 4 anos, que é o Other Side of the Box. Em tradução livre, é o outro lado da caixa. Que é um curta... Talvez você tenha passado por alguma imagem dele, que é muito icônico, que é uma caixa de papelão... Eu passei no seu Instagram, porque você divulgou. Então, é uma caixa de papelão com a cabeça de um homem meio que saindo, só os olhos, assim, pra fora da caixa de papelão em cima de uma mesa. Então, não tem lógica, ele tá ali e tal. E aí, a história... Tem 15 minutos só, é super rapidinho, tá no YouTube de graça. A história é um casal que do nada chega o ex da garota na casa e dá uma caixa pro cara. Fala, é um presente, dá um presente e tal, vou embora, tchau. E aí quando ele abre, é tipo a caixa toda literalmente preta. Não é que assim, a caixa tá escura. Não, é preto, é tipo um vazio assim na caixa. E eles botam na mesa e ficam assim, que porra é essa, que porra é essa? Eles viram pro lado, quando eles olham de novo, tem esse cara... meio molhado, só com os olhos pra fora da caixa, olhando fixamente pra eles. E aí o curta é isso, tipo assim, o que tá acontecendo? Cara, muito legal, muito interessante, não tem susto, dá pra ver de boa. Não achei tão aterrorizante, tem nada assim, não. Mas Dormiu muito legal? Dormiu legal? Dormi de boa e tal. Perfeito. A ideia é muito interessante, só que o que joga contra é que o protagonista é muito burro. Tipo, ele é loucamente burro, assim. Então, depois eu te conto. Quer que eu te conte o que acontece? Quero. Então, galera, quem não quiser... Não, é um curta, o Gustavo vai blipar aqui, porque aí também é sacanagem. Só tem 15 minutos. Cara, basicamente, eles não explicam o que é. A caixa, tipo assim, você não pode quebrar... Caraca. Legalzinho. Então eu dou um 3 de 5. Acho que é uma nota válida, porque seria um 10 de 10 se o cara não fosse tão burro. Other Side of the Box. Tá no YouTube. Não tem diálogos, mas provavelmente a legenda automática com a tradução lá do YouTube deve conseguir botar uma legenda em português. E aí depois de ver esse curta, eu vi que o diretor desse curta, ele tinha um outro filminho também chamado Play Me, né? Me Toque, no sentido de dar play, né? Que é um curta de 2023. Esse da caixa é de 2018. Lançou em 2023 esse outro. Cara, achei muito interessante esse do Play Me. Ele não é tão terror, acho que na real nem é terror, assim, é mais um suspensezinho, assim. Tem... Eu não anotei a duração. Acho que tem uns 8 minutos só, é até mais curto. Começa com uma mulher num carro, ela meio que acorda assim no carro, ela tá sem memória nenhuma, ela não sabe como é que ela chegou ali, onde é que ela tá, e qual é o lance? No banco de trás, tem um homem algemado, com as mãos pra trás, e um saco na cabeça, assim, tipo um pano na cabeça. E aí ela fica assim, caralho, que porra de situação é essa? O que tá acontecendo e tal? E aí no porta-luvas ela acha um gravador escrito, me dê play, né? Dê play e tal. E aí quando ela dá play, ela ouve ela mesma falando sobre o que tá acontecendo. E aí tem que ver o curto. Caraca. Eu poderia contar mais, mas não é bom ver o curto, porque é muito curto. É bem legal. Esse é bem legal. Dou um 4 de 5. Não tem susto também, nem medo dá. É super tranquilo. É um conceito muito, muito interessante. Inclusive, veria um filme baseado nesse curto tranquilamente. Play Me. Tá no YouTube, mesma coisa. Bota a legenda automática aí com tradução, deve dar pra ver de boa. E aí, só antes de continuar, caminhar aqui pros finalmente, os últimos filmes. Não acabou o programa, só lembrar você de classificar o nosso podcast aí no seu aplicativo. Para agora rapidinho, você não parou naquela hora pra classificar. Lembra de seguir a gente no Spotify, isso é muito importante. E lembra que tem a catarse.me/Esperon pra você ajudar a gente a partir de R$5 por mês e entrar no grupo da vizinhança. Tem link aí na descrição, beleza? Vamos lá. Outro erro que eu corrigi, Gustavo, desse ano... Eu vi um filme que muita gente tá falando que é um dos melhores filmes brasileiros do ano. Inclusive tem gente falando que é o melhor filme brasileiro do ano. Sim, acima do Agente Secreto. E posso falar, eu concordo, que é Caraca. Os Enforcados, que é um filme brasileiro com a Leandra Leal.
E o Irandir Santos, eu adoro o Irandir Santos, acho que ele é um puta de um ator, ele é muito bom. E eu anotei aqui pra você, Gustavo, essa informação. Tem um ator português nesse filme. Você não vai acreditar no nome dele. O nome dele é, eu não estou zoando, Pepe Rapazotti. Caraca, baita nome. Que nome, cara! E ele fala de um jeito meio... como se ele estivesse sendo dublado, mas é muito estiloso. Depois procura que é... Assiste o filme, que o filme é legal pra caralho. Tá. E a sinopse, o Irandir Santos, ele faz um cara ali do Jogo do Bicho, dá pra ver ali que ele foi meio que puxado pra esse mundo pela família dele, ele não quer muito fazer parte daquilo, é um mundo, obviamente, né, de muita violência, muita intriga e tal. E aí, no começo do filme, ele quer sair do Jogo do Bicho, ele quer vender a parte dele pro tio, ele é sócio ali de uma parte do Jogo do Bicho com o tio dele é um trambiqueiro do caralho, inclusive ele suspeita que o tio dele matou o pai dele também, mas ele quer sair desse mundo e ele quer vender pro tio dele. O tio dele fala que, não, cara, você não vai vender porra nenhuma pra mim, na real você vai herdar a minha parte, porque eu tenho que fugir, eu tô gerado de morte, eu vou embora daqui. E aí, eu acho que não é dizer demais, eu acho que isso tá no trailer, ele mata o tio dele. Que ele fica meio que o tio dele fala assim, eu tenho que fugir e deixa eu dormir na sua casa hoje, ninguém sabe onde eu tô e eu vou me escafeder, daqui a uns meses eu te ligo, mas pelo menos por uns meses você vai ter que tocar o Jogo do Bicho sozinho, nossa parte do Jogo do Bicho sozinho. E aí durante a noite... Primeiro jogo, depois a família. Exato. E aí ele e a esposa ficam assim, cara, a gente não pode confiar nesse cara, porque assim, será que ele não vai matar a gente quando ele acordar? O que vai acontecer e tal? Quer saber? Vamos matar ele primeiro, beleza. Aí matam ele. Só que aí, cara, tudo dá errado, assim. Tudo, os planos dele vão pro caralho. É um filme de suspense e tal. Tudo vai pro caralho, assim. Tudo dá errado. Eu posso dizer, acabou a sinopse, eu posso dizer que o filme começa tipo um poderoso chefão. Como se o Irandir Santos fosse o Michael Corleone, naquele sentido de que, ele não quer se envolver nos negócios da família, mas ele acaba sendo puxado e tal. E o filme termina como os infiltrados do Martin Scorsese. Caraca. Esse é o nível. Cara, é muito do caralho. Eu recomendo ir sabendo o menos possível. Só isso aqui que eu falei. Vai assistir. 10 de 10. Inclusive, né, no Troféu Regina Cagarras. Tava no meu top 10 do ano. É um filmaço. Os Enforcados. Tá no Telecine. Esse é um dos vários filmes pra você mostrar pra algum imbecil que fala que o filme brasileiro é tudo uma merda. É só filme sobre favela e não sei o quê. Não, cara. Não. Cala a boca. Cala a boca, entendeu? Então, é isso. Os Enforcados eu recomendo muito. O que eu não recomendo é a última temporada de Stranger Things, né? Porque saiu o último episódio, finalmente, no dia 31. E assim, eu vou dar uma opinião mais rápida, porque, como eu falei com esse programa... Eu não vi e não gostei. Não, você tá certíssimo, né? Como eu falei com esse programa, eu estou ordenhando Stranger Things como o meme da vaca lá do Sunshine. Então eu já fiz vários vídeos com a minha opinião sobre os furos e tal. Mas assim, opinião rápida, foi uma temporada, especialmente o último episódio, extremamente furado, tal como um queijo suíço que entrou na rua errada no Rio de Janeiro, uma loucura, muita ponta solta, muita loucura, num nível de que os próprios criadores da série estão tendo que vir a público tentar explicar as coisas, só que eles acabam piorando a situação, porque, por exemplo, um dos furos que tem lá um bicho, pra tu que não acompanha, tem lá o Vecna, que é o bicho do mal, só que tem um bicho do mal mais mal que o Vecna, que é o Devorador de Mentes, que é um bicho gigante e tal, beleza. O Devorador de Mentes vive num plano próprio, tem o plano dele, o mundo invertido e o nosso. Os bichos da série, o Demogorgon, os Democães, os morcegos bizarros e tal, eles vêm desse plano do Devorador de Mentes, só é estabelecido lá. Os protagonistas chegam pra lutar no plano do Devorador de Mentes, não tem bicho nenhum. Zero, só tem um Devorador de Mentes. E a galera começou a especular, tipo, gente, por que não tem Demogorgon na porra da casa dos Demogorgons e tal? E aí a galera começou a ter uma teoria que até faria um pouco de sentido, só que a série não teria mostrado, mas até faria sentido de que o Devorador de Mentes, ele tava meio que seco e tal, como se fosse uma aranha morta, depois ele ganha forma, então, de repente ele usou os Demogorgons, os bichos, pra juntar ali e fazer a forma dele. Ele fez isso numa outra temporada e tal. Tá, faria sentido, mas assim, ainda é um erro da série não ter nenhuma cena mostrando isso. Beleza. Não, os criadores vieram ao público e falaram assim, não, gente, não, o Vecna só não esperava o ataque. E aí os Demogorgons e os outros bichos, eles não estavam ali. Tipo assim, puta que pariu, sabe? Então assim, terrível, tenebroso, e ao mesmo tempo tem isso, as teorias dos fãs, inclusive, estavam melhores do que o que a série entregou, tinham várias teorias que estavam muito mais interessantes do que o final da série, e tem sempre aquele caso dos fãs xiita que não aceitam, né, não pode criticar, porque aí tem várias facções, né, tem a facção do foi ótimo, foi tudo ótimo, e vocês que são chatos. Tem a facção do... gente, mas vocês botaram expectativa demais. Tipo, amigo, ninguém tava esperando um Shrek 2 da parada. Era só fazer um pouco de sentido. Era só ter uma coesão e tal. É só não ter furo. Tudo bem, né? E tem os fãs também em delírio. Inclusive, nosso amigo Igor Palopoli fez um vídeo muito bom sobre isso, né? Só mais 72 horas, Exato, né? São os fãs em delírio de que não, na verdade, os erros são de propósito. Os erros são porque eles vão lançar uma outra série, não sei o quê. Então, a galera rezando pra pneu, sempre tem.
Então, é isso. Quem quiser saber mais da minha opinião, vê os vários vídeos que eu já lancei sobre Stranger Things. Vou continuar lançando, então, de ameaça. Sim. Então, é isso. Porque tá rendendo, gente. Fazer o quê? Tá É, indo bem fazer pra o quê? caralho. A vida é essa. Porra, o João Gomes repostou meu vídeo do Perguntas Caraca, sobre Stranger foda. Things. E o... Como é que é o nome daquele cara? O Léo Stronda já curtiu vários vídeos também. Então tá dando certo, tá dando certo. Não, cara, eu ri muito do maluco reclamando de spoiler nesse vídeo. Puta que pariu, cara. Não, É muita burrice. O mano. vídeo, pra quem não assistiu, sou eu lá. E aí tem gigante escrito na tela. Perguntas sobre o final de Stranger Things. Eu, inclusive, botei a primeira pergunta, eu botei essa dos Demogorgons terem sumido e tal, que é a mais light, não é spoiler pra ninguém. Tanto que eu nem sinalizei aqui de spoiler porque não tem problema nenhum. Pra dar tempo, justamente falei, pô, mesmo que algum idiota não perceba, vai dar tempo da pessoa pular. Aí veio um cara me xingar, porra, obrigado pelo spoiler, não sei o quê. Eu falei, amigo, se você vê um vídeo, você não viu o final de Stranger Things, você cai num vídeo escrito, perguntas sobre o final de Stranger Things, e você continua assistindo, É. eu acho que o problema não sou eu, né? O problema talvez seja seu cérebro não ser muito enrugado. Então, quinta temporada eu dou um generoso 2 de 5, porque no último episódio, você não assistiu, Gustavo, tem um epílogo, sem spoiler, tá, galera? Tem um epílogo que mostra O meu pai tinha um amigo chamado Epílogo, sabia? Impossível. Juro, o pai dele era escritor e todos os filhos tinham nomes de coisas literárias. Tipo, epílogo, parágrafo. Não. Ele Juro tinha um pra irmão você. chamado Parágrafo. Cara, então, eu não tenho certeza se o nome do irmão era parágrafo, mas eram coisas nesse sentido, assim, coisas literárias. pariu, Eu que demais. vou perguntar pro meu pai mais exemplos e aí depois eu trago aqui. Tá bom. E aí tem um epílogo, né, bem no finalzinho, que mostra, assim, como é que os personagens seguiram em frente e tal. E o epílogo é bem bonitinho até, eu achei legal e tal. Então, assim, é uma pena, só que tudo que veio antes foi uma pororoca de chorume. Essa que é a tristeza, né? E pra série toda, Stranger Things, incluindo esse final, eu dou um 3 de 5. Não dá pra dar mais do que isso, porque os momentos bons foram muito bons, mas foi piorando pra cacete, então é isso. E aí, Gustavo, pra gente fechar aqui com chave de ouro, eu deixei o melhor pro final. Não é necessariamente o melhor filme, em termos de qualidade e tal, roteiro, mas é o filme mais Gustavo e Esperon. Inclusive, eu te recomendei na porra lá do grupo do WhatsApp, mas acho que você não viu. Falei pra você assistir, assista com a Bianca e traga a sua opinião na semana que vem, porque eu tenho certeza que você vai gostar, que é um filme chamado, o nome já é incrível, Fuckham Hall. O nome é Fuckham Hall, é F-A-C-K-H-A-N, Hall de Hall, H-A-L-L. Só que esse nome, ele soa em inglês como fuck 'em all, tipo, fodam-se todos. Isso já diz muito sobre o filme. Por quê? Ele é uma comédia pastelão que satiriza o momento da aristocracia britânica. Ou seja, ele é tipo um Corra que a polícia vem aí, só que misturado com Downton Abbey ou Bridgerton, pra quem não tem essa referência do Downton Abbey. Então é um Corra que a polícia vem aí de época. E aí, cara, é uma loucura, porque ele é estrelado pelo Damian Lewis, que é um ator bem famosinho até, né? Ele fez Homeland, fez Band of Brothers e tal. De cara a galera vai reconhecer quem é. E aí na sinopse, é uma família aristocrata, né? Da realeza britânica, acho que no começo do século XX, se eu não me engano. E aí, galera que, né, mora em mansão e faz jantares e não sei o quê. Tudo é reputação, não sei o quê. Aí, assim, a história é meio que você acompanha o dia a dia dessa família e tem a chegada de um cara que ele chega pra entregar uma carta, só que ele meio que consegue um emprego ali como garçom, e ele é um cara, né, pobre, e ele começa a viver naquela sociedade e tal. E aí só que coisas vão acontecendo e tal. Cara, é uma loucura, porque a média de PPM desse filme é inacreditável. Sabe o que é PPM, Gustavo? Não. Piadas por minuto. É uma perfeito. metralhadora de piada o tempo todo. E são as piadas bem idiotas, assim, do jeito que a gente gosta. Logo no começo do filme, tem uma narração que fala: porque estamos em 1800 e pouco, não, 1900 e pouco, é uma época em que a realeza britânica ainda estava em alta, e aí inclusive, é uma realeza que não gosta nem de fazer as coisas com as próprias mãos. Aí tá o Damian Lewis tomando um café, com a mão, você tomando um café, o cara tá tomando café. A câmera vai afastando, não é ele que tá segurando o café. Ele tá com as mãos pra trás e tem um criado por trás dele com as mãos segurando a xícara de café pra ele tomar. E, cara, tem essa piada em vários momentos no filme e você nunca vê chegando. Tipo, ele tá acendendo um charuto numa cena, aí muda o ângulo, tá o cara atrás dele segurando o charuto, tá ligado? Cara, é muito caralho. Eu não vou ficar tentando reproduzir as piadas aqui, porque tem que assistir, é ver para crer. Mas o que eu posso dizer é, simplesmente, ainda no começo do filme, entra um personagem que, assim, eu poderia te oferecer, Gustavo, $1 bilhão. É uma pessoa famosa. É uma pessoa famosa. Entra um personagem que vai ser uma pessoa famosa, que existiu e tal. Eu posso botar $1 bilhão em jogo. Você nunca adivinharia quem é. Porque sabe quem é? Paulinho Gogó. Não. Simplesmente o Tolkien.
O escritor do Senhor dos Anéis, ele entra no filme como um personagem. E é muito engraçado, porque, tipo, o filme se passa antes dele publicar os livros. E aí eu acho que ele chega pro jantar, né, dos caras, né, no tal, não sei o que, vai, semana de jantares e tal. E aí, ai, cara, é muito bom, porque quando ele chega, o Damian Lewis chega e fala, ele vai apresentar pra esposa, né, ele fala, deixa eu te apresentar ao meu amigo, o escritor J.R.R. Tolkien. E aí a mulher fala pra ele assim, senhor Tolkien, prazer. Aí ele fala, não, me chame de... Aí você acha que ele vai falar, tipo assim, o primeiro nome e tal. Ele vira pra ela e fala assim, não, por favor, me chame de o escritor J.R.R. Tolkien. Ela, o escritor J.R.R. Tolkien, desculpe. Caralho, é muito aleatório. Ela pergunta, você é um escritor? Você já publicou alguma coisa? Aí ele, não, ainda não publiquei nada, mas... eu estou desenvolvendo um alfabeto élfico e de orcs. Quer saber? É assim, ó. Uruk-hai! Aí ele começa a falar. E é engraçado porque é verdade. O Tolkien, pra quem não tá ligado, a ideia do Senhor dos Anéis não surgiu, tipo... eu vou escrever sobre o Senhor dos Anéis. Ele, por passatempo, ele inventou a língua élfica. E aí, tendo o alfabeto ele élfico era linguista, pronto... né? Ele era linguista. E aí, tendo o alfabeto élfico pronto, ele pensou assim... e se eu criar uma história pra botar esse alfabeto? E é isso. E aí o filme bota... Cara... do nada aparece o Draco Malfoy, o ator que faz o Draco Malfoy, ele literalmente entra no filme e tal. Mano, sensacional. Eu só não dou 10 de 10 porque o índice PPM, ele dá uma diminuidinha pro final. Não fica ruim nem nada, mas ele dá uma desacelerada, ele perde... Eu acho que o forte do filme é mais o começo e o meio, mas ainda é muito bom. Eu dou um solidíssimo 4 de 5. Uma das melhores comédias que eu vi nos últimos anos, cara. Inclusive, quem puder, veja no Alface, porque é inacreditável o que esse filme faz, cara. Então, o nome é Fuck'em Hall, né, que é pra essa brincadeira com Fuck 'em All. Vai ter aí na descrição pra você pegar o nome direitinho. Infelizmente está apenas no seus Puloflix. Foi até um milagre já ter saído nos seus Puloflix, porque acho que até lá fora a distribuição foi muito pequena e tal. Mas é isso, recomendo muito. O que eu recomendo muito também, a gente acabar o programa, acabou. Então até semana que vem. Semana que vem a gente volta com as notícias da semana bonitinho, vai voltar o formato padrão, a gente vai comentar a situação da Venezuela e tal. Mas é isso, semana que vem então a gente volta no Esperam que Ouça, número 39. Valeu, galera! Valeu!